Amar os inimigos. Essa é a lição que Jesus traz no Evangelho de hoje. Para a gente que já conhece a doutrina de Jesus, pode parecer básico, ainda que não seja fácil, mas representava uma ideia revolucionária na época. Escuta só. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus mais uma vez traz um tema bastante comum, mas de uma forma completamente inesperada e surpreendente. Ele começa reconhecendo o mandamento antigo e já conhecido: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Parece fazer sentido. Amar quem nos ama e odiar quem nos odeia. É uma lógica simples e humana. Mas então Jesus vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele diz: Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Amar os inimigos, orar por aqueles que nos fazem mal, parece impossível, né? Mas é exatamente isso que Jesus nos chama a fazer. Ele nos lembra que ao amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, nos tornamos verdadeiramente filhos do nosso Pai que está nos céus. Porque Ele não faz distinção entre bons e maus. Ele faz o sol brilhar sobre todos e a chuva cair sobre justos e injustos. Então Jesus nos desafia a ir além desse nosso amor condicional, além de amar apenas aqueles que nos amam em troca. Ele nos chama a amar como Ele ama, sem reservas, sem limites, sem exceções. E Ele nos confronta com uma pergunta que na verdade é um pensamento, com uma conclusão bastante simples e óbvia, mas que passa despercebida na maioria das vezes. Ele diz: se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Amar quem nos ama é fácil, qualquer um pode fazer isso. Até mesmo os cobradores de impostos e os pagãos fazem isso, disse Jesus. E aqui no nosso tempo também podemos dizer o mesmo. Os criminosos, os maus, os assassinos também amam seus amigos, seus familiares. Mas e nós, como seguidores de Cristo, estamos dispostos a ir além? Jesus nos desafia a ser perfeitos como o nosso Pai Celeste é perfeito. Ele nos chama a viver um amor que transcende as fronteiras humanas, um amor que reflete o próprio coração de Deus. E como podemos aplicar esse ensinamento na nossa vida? Primeiro precisamos examinar nosso coração e reconhecer qualquer sentimento de ódio, ressentimento, uma amargura em relação aos nossos inimigos. E nossos inimigos não são apenas aqueles com quem a gente briga, ou com quem a gente brigaria se visse na frente, mas também aquelas pessoas que de qualquer forma nos incomodam, nos rejeitam, nos ignoram no dia a dia, seja qual for o motivo, um preconceito, uma inveja, uma birra, o que quer que seja. Esses são os nossos inimigos do cotidiano, e que acabam nos causando não apenas feridas nas nossas almas, mas também nos tornam amargurados, ressentidos. Isso pode nos afetar mais ainda do que o próprio fato de sermos inimigos. E a partir daí, desse reconhecimento, precisamos praticar o perdão. Perdoar não significa necessariamente esquecer as injustiças que sofremos, mas significa escolher liberar o poder que o ressentimento tem sobre nós, de nos causar mal, de nos tornar maus, e permitir que o amor de Deus nos transforme. E finalmente precisamos agir com amor prático em relação aos nossos inimigos. Isso pode significar demonstrar uma gentileza, oferecer uma ajuda, ou até mesmo orar sinceramente pelo seu bem-estar. Rezar é uma ferramenta muito mais poderosa do que costumamos pensar. Claro que isso é difícil, mas rezando e contando com a graça de Deus, sempre é possível dar um primeiro passo, por menor que seja, em busca desse propósito. Então aproveite esse tempo de quaresma e abraça esse desafio de amar seus inimigos. E permita que o amor transformador de Deus transforme também a tua vida nesse mundo tão carente desses valores. Que tu tenha um ótimo dia, sempre com Deus em todos os momentos, e até amanhã, na nossa próxima reflexão do Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.